Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim, comigo está tudo bem. A nossa aula de hoje será este lindo caminho de mesa. Ele é bem fácil, tenho certeza que todos vocês vão gostar sim de fazer. Como vocês sabem, eu sempre gosto de trazer peças fáceis e econômicas que todos vão conseguir fazer. Esta é mais uma. Para vocês que ainda não me conhecem, meu nome é Verônica, aqui do canal Verônica Crochê. Você que ainda não é inscrito ou não é inscrita no nosso canal, é a primeira aula que você está assistindo, caiu aqui de paraquedas, gosta de crochê e gosta de peças fáceis, eu te convido, vem fazer parte da nossa família, se inscreva. Ative o sininho em todos e deixe seu joinha. Seu joinha para mim é muito importante. O YouTube entende que vocês estão gostando e expande para outras pessoas. E eu fico muito agradecida. A minha palavra para cada um de vocês é gratidão. Então vamos à nossa aula de hoje. Eu confeccionei este caminho de mesa barra tapete, fica a critério de vocês o que vocês vão querer fazer com este gráfico, com este trabalho. Eu confeccionei com barbante, fio 6 e usei a agulha de número 3,5. Na largura ele ficou com 45 centímetros e no comprimento de uma ponta à outra, observem que passou um pouco ali da minha mesa, ele ficou com 1,07 m. Nada impede que vocês façam mais comprido, é só continuar repetindo de duas em duas carreiras, é bem fácil. Eu vou mostrar para vocês nesta ponta, para vocês verem direitinho o gráfico. Então, este é o nosso gráfico, esta é a nossa aula de hoje. São apenas repetições de duas em duas carreiras. No vídeo eu explico direitinho para vocês. Aqui nas laterais eu fiz uma carreira de pontos baixos e aqui nas pontas, nesta ponta e na outra, eu fiz esta carreira de 3 pontos altos tombados com picô. É bem fácil e eu gosto bastante deste resultado. Espero que vocês também gostem. Tendo passado todas as informações, o meu muito obrigado a vocês, que Deus os abençoe e vamos à nossa aula de hoje. Para a nossa aula de hoje, eu vou usar o barbante, fio 6 e a agulha de número 3,5. Vamos iniciar aqui com o nosso nó mágico. Então, vamos fazer aqui o nosso nó mágico. Feito o nosso nó mágico, agora vamos fazer 72 correntes. Então, vamos fazer 1, 2, 3, 4, 5, vamos fazer num total de 72 correntes. Fiz aqui as minhas 72 correntes. Vou marcar aqui a última corrente que eu fiz e vou fazer mais 4 correntes. 1, 2, 3, 4 correntes. Vou voltar lá naquela corrente onde eu marquei, vou fazer aqui o meu segundo ponto alto. Por que segundo ponto alto? Porque a nossa corrente que eu fiz aqui para subir é o nosso primeiro ponto alto. Agora, nós vamos fazer um ponto alto para cada corrente da carreira anterior. Então, para quem não sabe fazer o ponto alto, nós vamos dar uma laçada no barbante, entrar aqui na nossa corrente, laçar o nosso barbante, puxar, ficando assim com 3 argolas. Laçar o barbante, tirar 2, vai ficar 2. Laçar o barbante novamente, tirar as últimas 2. Este é o nosso ponto alto. Agora, nós vamos fazer um ponto alto para cada corrente da carreira anterior. Eu vou completar esta carreira e já volto para continuarmos a nossa aula de hoje. Encerrei aqui a minha carreira de pontos altos, a minha primeira carreira de pontos altos. Nós ficamos aqui num total de 73 pontos altos, porque nós fizemos 72 correntes e essas 4 correntes que nós fizemos para subir é o nosso primeiro ponto alto. Então, nós ficamos num total de 73 pontos altos. Agora, vamos continuar o nosso trabalho. Vou subir aqui com 2 correntes, 1, 2, porque
Por que duas correntes? Porque esta é a altura do meu ponto alto. Caso o ponto alto de vocês for maior, pode sim fazer 3 correntes. Eu vou fazer apenas 2, porque é a altura do meu ponto alto. Vou virar o meu trabalho e vou copiar aqui mais 3 pontos altos. Então, vou copiar 1, 2, 3 pontos altos. No total, nós vamos ficar com 4 pontos altos. A nossa corrente que nós fizemos aqui para subir é o nosso primeiro ponto alto. Então, nós vamos ficar num total de 4 pontos altos. Nós teremos 4 pontos altos em uma ponta e 4 pontos altos em outra, até o final do nosso trabalho, do nosso caminho de mesa ou do nosso tapete, como preferir. Agora, eu vou fazer uma carreira de ponto rede. Então, vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos. No terceiro, vou fazer um ponto alto. Novamente, 2 correntes, pular 2 pontos altos. No terceiro, ponto alto. 2 correntes, 2 correntes, pular 2 pontos altos. No terceiro, vou fazer um ponto alto. Então, eu vou fazer estes quadradinhos, esta carreira de ponto rede, até o final. Até que lá no final sobre 4 pontos altos, porque nós vamos repetir 4 pontos altos na outra ponta também. Então, eu vou fazer esta carreira de ponto rede até faltando 4 pontos altos. Então, eu fiz aqui a minha carreira de quadrados. Chegamos aqui no final, restou 3 pontos altos com este aqui que nós fizemos para completar este quadrado. Então, aqui no final, nós teremos 4 pontos altos. Então, 1, 2, 3 e 4, que nós vamos fazer aqui na nossa corrente. Então, nós fizemos aqui 4 pontos altos na outra ponta. Também, estes 4 pontos altos vamos levar até o final do nosso trabalho. Então, assim ficou a nossa segunda carreira, a nossa carreira de ponto rede. Nós ficamos aqui no total de 22 quadrados. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 quadrados. Tendo feito esta carreira, vamos continuar o nosso trabalho. Vou subir aqui com as 2 correntes, virar o meu trabalho e copiar os pontos altos desta ponta. Como eu falei, nós vamos até o final do nosso trabalho com estes pontos altos, tanto em uma ponta quanto na outra. Então, fiz aqui os meus 4 pontos altos. Agora, nós vamos copiar 3 quadrados. Então, vamos fazer 2 correntes, copiar um quadrado. Novamente, 2 correntes, pular as correntes, copiar o ponto alto. Copiamos o segundo quadrado. 2 correntes, 2 correntes, pular as correntes, copiar o ponto alto. Então, nós copiamos aqui 3 quadrados nesta ponta. Vamos fechar 2 quadrados. Então, aqui são 2 correntes. Vamos colocar aqui 2 pontos altos. Então, 1, 2 pontos altos. Copiar o nosso ponto alto. Fechamos aqui um quadrado. Vamos fechar o segundo quadrado. Então, são 2 correntes, vamos fazer 2 pontos altos e copiar o nosso ponto alto. Fechamos 2 quadrados. Vamos deixar um quadrado aberto. Então, vamos fazer 2 correntes, pular as correntes e copiar o ponto alto. Então, deixamos um quadrado aberto. Novamente, vou fechar 2 quadrados. Então, vou colocar 2 pontos altos e copiar o próximo ponto alto. Fechamos um quadrado. Novamente, vou fechar mais um quadrado. Então, 2 pontos altos e copiar o nosso ponto alto. Então, nós fechamos 2 quadrados, deixamos um aberto, fechamos mais 2. Agora, vamos deixar aqui 6 quadrados abertos. Então, vamos fazer 2 correntes, pular as 2 correntes, copiar o ponto alto. Um quadrado. 2, 3, vamos deixar aqui neste meio 6 quadrados. Já fiz 3, vou fazer os outros 3.
Então, copiei aqui neste meio 6 quadrados. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Feito isto, agora deste lado, nós vamos fazer o mesmo que fizemos aqui. Vou fechar 2 quadrados, deixar um quadrado aberto e fechar mais 2 quadrados. Então, vou fechar esses 2 quadrados. Então, são duas correntes, vamos colocar 2 pontos altos. Fechamos um quadrado, vamos fechar o segundo quadrado. Fechamos aqui 2 quadrados. Vamos deixar um quadrado no meio aberto. Vamos fechar os outros 2 quadrados, automaticamente vai sobrar 3 quadrados, nós vamos copiá-los e copiar os últimos pontos altos. Então, esta nossa carreira ficou desta forma. Copiei aqui os pontos altos do início, deixei 3 quadrados abertos, copiei 3 quadrados. Aí, fechei 2 quadrados, deixei um quadrado no meio aberto, fechei os outros 2. Aqui neste meio, nós ficamos com 6 quadrados abertos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Deste lado, eu repeti o mesmo que eu havia feito deste lado. Fechei 2 quadrados, deixei um quadrado no meio aberto, fechei mais 2. Automaticamente, sobrou 3 últimos quadrados e copiei os pontos altos. Então, esta nossa carreira que nós acabamos de fazer, a nossa terceira carreira, nós vamos repetir mais uma vez. Então, nós faremos carreiras de 2 em 2. Então, eu já fiz uma, vou fazer a segunda da mesma forma. Onde são quadrados, vou copiar os quadrados, e onde são pontos altos, vou copiar os pontos altos. Então, eu fiz aqui a segunda carreira. Apenas copiei o que eu havia feito na carreira anterior, onde são pontos altos, eu copiei os pontos altos, e onde são quadrados, os pontos redes, eu copiei os pontos redes. Então, fizemos aqui 2 carreiras iguais. Agora, vamos para a nossa próxima carreira. Então, nessa nossa próxima carreira, eu vou copiar os pontos altos. Aqui na carreira anterior eram 3 quadrados, nesta carreira nós vamos copiar apenas 2. E eu vou fechar o terceiro quadrado. Então, são 2 correntes, eu vou colocar aqui 2 pontos altos. 1, 2. E copiar aqui o primeiro ponto alto. Então, eu fechei o quadrado anterior aos pontos altos. Agora, eu vou continuar copiando os pontos altos, até chegar aqui, faltando 3 pontos altos para encerrar. Então, eu vou copiar esses primeiros pontos altos da carreira anterior. Chegamos aqui no final, faltando 3 pontos altos. Eu vou fazer aqui, abrir um quadrado. Então, eu vou fazer 2 correntes, pular 2 pontos altos, e no terceiro, vou copiar o nosso ponto alto. Então, aqui no final dos pontos altos, eu abri um quadrado. Então, eu fechei um quadrado antes dos pontos altos, copiei mais 4 pontos altos, e aqui no final, abri um quadrado. Vou copiar este quadrado do meio. Deste lado, eu vou fazer da mesma forma. Vou abrir aqui um quadrado, vou copiar os quatro pontos altos restantes e fechar este quadrado. Então, eu vou fazer aqui 2 correntes, pular 2 pontos altos, no terceiro, vou copiar o ponto alto. Então, eu abri aqui um quadrado. Vou copiar estes 4 últimos pontos altos. Então, 1, 2, 3, e o quarto, que foi esse que nós fizemos aqui. Vou fechar este quadrado após os pontos altos. Então, vou fazer 2 pontos altos e copiar aqui o ponto alto. Então, ficou desta forma. Fechei um quadrado anterior aos pontos altos, copiei 4 pontos altos. Abri um quadrado aqui neste final, no final dos pontos altos da carreira anterior, copiei o quadrado já existente. Deste lado, fiz a mesma forma. Deixei o primeiro, aqui no início, deixei um quadrado aberto, copiei os 4 pontos altos e fechei um quadrado após os pontos altos. Aqui eu vou continuar copiando os quadrados e deste lado fazer da mesma forma. Fechar este quadrado anterior aos pontos altos, copiar aqui 4 pontos altos, abrir um quadrado aqui em cima dos pontos altos, copiar este quadrado, abrir um quadrado aqui no próximo grupo de pontos altos, copiar os pontos altos e fechar este quadrado. E aqui neste finalzinho,
E aqui no finalzinho, copiar os 2 quadrados e os pontos altos. Como é só repetição, eu vou repetir o mesmo que eu fiz aqui, ali do outro lado, e já trago a nossa carreira pronta. Então, encerrei aqui a minha carreira. Então, eu copiei os pontos altos nesta ponta. Na carreira anterior, nós havíamos deixado aberto 3 quadrados. Nesta carreira, nós copiamos apenas 2 quadrados. Fechamos os quadrados anterior aos pontos altos. Copiamos aqui 4 pontos altos, abrimos um quadrado aqui em cima dos pontos altos, aqui no finalzinho. Copiei o quadrado da carreira anterior, abri um quadrado em cima dos pontos altos, dos primeiros pontos altos, copiei os 4 pontos altos e fechei um quadrado após os pontos altos. O mesmo que eu fiz deste lado, eu fiz deste. Então, aqui neste meio, eu copiei 4 quadrados, fechei este quadrado, copiei 4 pontos altos, abri um quadrado no final dos pontos altos, copiei o quadrado do meio, abri um quadrado em cima dos primeiros pontos altos, copiei os 4 últimos, fechei este quadrado, copiei os 2 quadrados restantes e os pontos altos. Como eu havia dito, nós vamos fazer de 2 em 2 carreiras. Então, aqui nós fizemos 2. Desta carreira também nós vamos fazer 2. Então, mesmo que fizemos nesta carreira, vamos repetir mais uma vez. Onde são pontos altos, vamos copiar os pontos altos. E onde são quadrados, vamos copiar os quadrados. Então, aqui eu encerrei mais uma carreira. Copiei apenas o que eu havia feito na carreira anterior. Então, aqui fizemos 2 carreiras iguais, aqui 2 carreiras iguais. O nosso gráfico é este, nós vamos fazer de 2 em 2 carreiras este mesmo gráfico. Então, agora eu vou repetir estas 2 carreiras. Depois que eu terminar essas 2 carreiras, eu vou novamente repetir estas 2 carreiras. Será somente carreiras de repetições, de 2 em 2. Este é o nosso gráfico base. Agora, nós vamos fazer aqui mais 2 carreiras iguais a esta aqui. Eu vou repetir aqui estas 2 carreiras. Então, aqui está a continuação do nosso trabalho. Como eu falei, nós vamos fazer de 2 em 2 carreiras. Então, aqui eu repeti estas 2 carreiras. Fiz os pontos altos aqui no final, nos 4 últimos pontos altos, eu copiei os pontos altos, fechei este quadrado, copiei o quadrado do meio, fechei o próximo quadrado, copiei os 4 primeiros pontos altos, abri um quadrado aqui no final, da mesma forma que eu fiz aqui. Eu só vou copiar o que eu fiz aqui em cima. Então, eu fiz essas 2 carreiras aqui. Agora, eu vou repetir essas 2 carreiras aqui em cima. Então, nós vamos fazendo de 2 em 2 carreiras, até nós encerrarmos o nosso trabalho. Nós vamos deixar no comprimento desejado, um comprimento que para a mesa de vocês ou para a encomenda de vocês for o suficiente. Então, como é só repetição, eu vou adiantar esta parte. Logo mais trarei para vocês verem que não é difícil, são só repetições. Quando eu trouxer, eu já trarei com essa carreira de ponto rede e esta carreira, que será a nossa última carreira lá, com pontos altos. Então, eu vou adiantar e já trago para vocês verem e eu explicar, e vocês com certeza entenderão sem dúvida. É bem fácil. Então, como prometido, eu já adiantei aqui o meu caminho de mesa barra tapete e trouxe para vocês verem direitinho como ficou. É bem fácil. São repetições de 2 em 2 carreiras. Então, eu fiz no vídeo até estas 2 carreiras, que são estas 2 primeiras carreiras. Depois, só repeti estas 2 carreiras. Depois, voltei a fazer a carreira menor. Vamos colocar assim, as 2 carreiras menores e as 2 carreiras maiores, para ficar mais fácil para vocês entenderem. Iniciei com 2 carreiras menores. Depois, eu fiz 2 carreiras maiores. Depois, 2 carreiras menores, que na verdade a quantidade de pontos altos aqui são os mesmos, tanto para uma carreira quanto para outra. Porém, uma veio para dentro e outra foi para os quadrados de fora. Uma fechou os quadrados de dentro e a outra fechou os quadrados de fora. Então, eu vou colocar carreiras maiores e carreiras menores. Encerrei a carreira menor, as 2 carreiras menor, fiz as 2 carreiras maiores. Encerrei as 2 maiores, fiz as 2 menores. Assim, nós fizemos
até o final do nosso trabalho, somente repetindo de 2 em 2 carreiras, não tem erro. Encerrei aqui com minha carreira de ponto rede e minha última carreira de pontos altos. Agora, vamos fazer a nossa última carreira por toda a volta do nosso trabalho. Então, fiz aqui o meu último ponto alto na corrente. Vou virar o meu trabalho e agora nós vamos fazer a nossa última carreira por toda a volta do nosso trabalho. Então, em cada espaço, eu vou colocar 2 pontos baixos. Então, 1, 2. Vou para o segundo espaço e vou colocar mais 2 pontos baixos. 1, 2. No terceiro espaço, mais 2 pontos baixos. 1, 2. Então, nas laterais, em cada espaço, eu vou colocar 2 pontos baixos. 1, 2. Vou fazer assim nesta lateral e na outra. Quando chegar aqui em cima dos pontos altos, eu volto, porque o nosso trabalho aqui será diferente. Então, eu vou fazer as 2 laterais e já volto para fazermos a nossa carreira em cima dos pontos altos. Então, eu fiz aqui a minha carreira de pontos baixos. Em cada espaço, coloquei 2 pontos baixos. Agora, vamos fazer a nossa última carreira em cima dos pontos altos. Então, eu vou subir aqui com 3 correntes. 1, 2, 3. Feitas as 3 correntes, vou marcar a terceira corrente, vou fazer mais 3. 1, 2, 3. Feito isso, vou voltar lá naquela terceira corrente onde nós marcamos, e aqui eu vou fazer um ponto baixíssimo. Agora, no mesmo espaço, eu vou fazer mais 2 pontos altos. Então, 1, 2. Ficamos aqui no total de 3 pontos altos, porque a nossa corrente já serve como um ponto alto. Vou contar aqui 3 pontos altos da carreira anterior. 1, 2, 3. No quarto ponto alto, vou fazer um ponto baixíssimo. Então, nós fizemos aqui 3 pontos altos tombados com picô. Novamente, vou subir com 3 correntes. 1, 2, 3. Feito isto, vou marcar aqui a terceira corrente, vou fazer mais 3 correntes. 1, 2, 3. Vou voltar aqui na corrente, na terceira corrente onde nós marcamos, e vou fazer aqui um ponto baixíssimo. Feito isto, no mesmo espaço, eu vou fazer mais 2 pontos altos. 1, 2. Ficamos aqui com 3 pontos altos, porque a nossa corrente é o nosso primeiro ponto alto. Eu quero deixar aqui um lembrete para vocês. Eu vou contar 3 pontos altos da carreira anterior e no quarto ponto alto eu vou fazer o meu ponto baixíssimo. Porém, vocês podem contar apenas 2 pontos altos e no terceiro fazer o ponto baixíssimo. Aí depende do tamanho do ponto de vocês, ou da forma que vocês quiserem deixar estes 3 pontos altos tombados. Então, fica a critério de vocês, é opcional. Vocês podem pular ou 3 pontos altos e fazer o ponto baixíssimo no quarto ponto alto, ou pode pular 2 pontos altos e fazer o ponto baixíssimo no terceiro ponto alto. Vou fazer aqui mais uma vez. Vou subir com 3 correntes, 1, 2, 3. Feito isto, vou marcar aqui a terceira corrente, vou fazer mais 3. 1, 2, 3. Vou voltar lá naquela terceira corrente onde nós marcamos, e aqui vou fazer um ponto baixíssimo. Feito isto, aqui no mesmo espaço, eu vou colocar mais 2 pontos altos. Então, 1, 2 pontos altos. Ficamos aqui no total de 3 pontos altos com a corrente. Vou contar 3 pontos altos da carreira anterior. 1, 2, 3. No quarto ponto alto, vou fazer um ponto baixíssimo. Então, está ficando desta forma. Vou fazer até o final desta minha carreira e já trago o nosso trabalho finalizado. Como prometido, eu já encerrei aqui o meu trabalho e trouxe para mostrar para vocês e finalizarmos a nossa aula. Então, eu fiz aqui nas 2 pontas esta carreira de 3 pontos altos tombados com picô, e aqui nas laterais fiz a minha carreira de pontos baixos. Em cada espaço, 2 pontos baixos. Finalizei aqui com um ponto baixíssimo, e aqui já comecei a esconder o meu barbante.
Vou esconder mais um pouco, deixei aqui proposital para vocês verem. Vou esconder mais um pouco, depois colocar um pinguinho de cola e cortar o meu barbante. Então, assim ficou a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Se gostaram, não esqueçam de deixar o meu joinha. Desde já, o meu muito obrigado a todos. Deus os abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau!